Curso de Teologia. Disciplina: a Martiologia. Introdução. Capítulo 1. O começo do pecado. Capítulo 2. O pecado original, uma análise bíblica. 2.1. Solidariedade. 2.2. Corrupção. 2.3. A pecaminosidade de todos. 2.4. Ser merecedor de castigo. 2.5. A salvação das crianças. 2.6. O paralelo entre Adão e Cristo. 2.7. Nem todos são iguais a Adão. 2.8. O pecado de um só homem. 2.9. A terra amaldiçoada. 2.10. A impecabilidade de Cristo. 2.11. A justiça de Deus. Capítulo 3. Pecado original, uma análise teológica. 3.1. Conceitos judaicos. 3.2. O agnosticismo. 3.3. O pelagianismo. 3.4. O semipelagianismo. 3.5. A transmissão natural ou genética. 3.6. A imputação mediada. 3.7. O realismo. 3.8. O federalismo. 3.9. Uma teoria integrada. Capítulo 4. Existência e definições do pecado. Capítulo 5. Características do pecado. Capítulo 6. Força e extensão do pecado. Capítulo 7. Consequências do pecado. Capítulo 1. O começo do pecado. A Bíblia refere-se a um evento nos recônditos mais distantes do tempo, além da experiência humana, quando o pecado se tornou uma realidade. Uma criatura extraordinária, a serpente, já estava confirmada na iniquidade antes de o pecado entrar no mundo através de Adão, RM 5.12, ver GN 3. Essa antiga serpente aparece em outros lugares como o grande dragão, Satanás e o diabo. AP 12.9, 20.2. O diabo tem andado pecando e assassinando desde o princípio, JO 8.44, 1JO 3.8. O orgulho, 1TM 3.6, e uma queda de anjos, JD 6. AP 12.7 e FEM 9, também se associam a essa catástrofe cósmica. As Escrituras também nos ensinam a respeito de outra queda, Adão e Eva. Foram criados bons e colocados num jardim idílico, no Éden, desfrutando de estreita comunhão com Deus, GN 1.26 e FEM 2.25. Por não serem divinos e porque eram capazes de pecar, era necessária uma contínua dependência de Deus. Semelhantemente, precisavam comer regularmente da árvore da vida. Isto nos é sugerido pelo convite a comer de todas as árvores, inclusive da árvore da vida, antes da queda, GN 2.16, e pela rigorosa proibição depois desta, GN 3.22,23. Houvessem obedecido, teriam sido frutíferos e alegres para sempre. GN 1.2830. Alternativamente, após um período de prova, poderiam conseguir
um estado mais permanente de imortalidade, mediante a trasladação para o céu, GN 5.21-24, 2 RS 2 de janeiro de 2012, ou pela ressurreição do corpo sepultado na terra. Confronte com os crentes, 1 Co 15.35-54. Deus permitiu que o Éden fosse invadido por Satanás, o qual tentou Eva com astúcia, GN 3.15. Desconsiderando a palavra de Deus, Eva entregou-se ao desejo por beleza e sabedoria. Tomou do fruto proibido, ofereceu-o ao seu marido e juntos comeram-no, GN 3.6. Eva fora enganada pela serpente, mas Adão parece ter pecado em plena consciência, 2 Co 11.3, 1 TM 2.14, Deus concorda tacitamente com esse fato em GN 3.13-19. É possível que Adão tenha recebido do próprio Deus a proibição de comer da árvore e que Eva a tenha ouvido somente através do marido, GN 2.17, confronte com 2.22. Adão, portanto, tinha mais responsabilidade diante de Deus, e Eva era mais suscetível diante de Satanás, confronte com JO 20.29. Talvez seja esta a explicação da ênfase que a Bíblia atribui ao pecado de Adão, RM 5 de dezembro de 21, 1 Co 15.21-22, embora, na realidade, Eva tenha pecado primeiro. Finalmente, é crucial observar que o pecado deles começou na sua livre escolha moral, e não na tentação, a que poderiam ter resistido, 1 Co 10.13, TG 4.7. Isto é, embora a tentação os incentivasse a pecar, a serpente não colheu o fruto, tampouco os forçou a comê-lo. O casal optou por assim fazer. O primeiro pecado da humanidade abrangeu todos os demais pecados, a afronta e desobediência a Deus, o orgulho, a incredulidade, desejos errados, o desviar outras pessoas, assassinato em massa da posteridade e a submissão voluntária ao diabo. As consequências imediatas foram numerosas, extensivas e irônicas. Observe cuidadosamente GN 1.26 e FEM 3.24. O relacionamento entre Deus e os homens, de franca comunhão, amor, confiança e segurança, foi trocado por isolamento, autodefesa, culpa e banimento. Adão e Eva, bem como o relacionamento entre eles, entraram em degeneração. A intimidade e a inocência cederam lugar à acusação, jogavam a culpa um sobre o outro. Seu desejo rebelde pela independência resultou em dores de parto, labuta e morte. Seus olhos realmente foram abertos, e eles conheceram o bem e o mal mediante um atalho, mas era pesado esse conhecimento sem o equilíbrio de outros atributos divinos, como o amor, a sabedoria e o conhecimento. A criação, confiada aos cuidados de Adão, foi amaldiçoada, gemendo pela libertação dos resultados da infidelidade dele, RM 8.20-22. Satanás, que oferecerá a Eva às alturas da divindade e prometerá ao homem e à mulher que estes não morreriam, foi mais amaldiçoado que todas as criaturas e condenado à destruição eterna pela descendência de Eva,
ver MT 25.41. Finalmente, o primeiro casal humano trouxe a morte a todos os seus filhos, RM 5 de dezembro de 21, 1 Co. 15.20-28. O Midrash judaico entende a advertência divina de que a morte viria quando? Literalmente no dia em que, comecem da árvore, GN 2.17, como uma referência à morte física de Adão, GN 3.19, 5.5, pois um dia, aos olhos de Deus, é como 1000 anos, SL 90.4, e Adão viveu apenas 930 anos, GN 5.5. Outros a entendem como uma consequência natural do afastamento da árvore da vida. Muitos rabinos judaicos defendiam a ideia de que Adão nunca foi imortal e que sua morte teria chegado imediatamente se Deus, em sua misericórdia, não a tivesse adiado. A maioria sustenta que a morte espiritual, ou a separação de Deus, ocorreu naquele mesmo dia. Não obstante a condenação, Deus graciosamente confeccionou túnicas de peles para Adão e Eva, a fim de substituir os aventais de folhas que eles haviam providenciado por sua própria iniciativa, GN 3.721. Capítulo 2. O pecado original, uma análise bíblica. As Escrituras ensinam que o pecado de Adão afetou muito mais que a ele próprio, RM 5 de dezembro de 21, 1 Co 15.21-22. Esta questão é chamada pecado original e postula 3 perguntas: até que ponto, por quais meios e em que base o pecado de Adão é transmitido ao restante da humanidade. Qualquer teoria do pecado original precisa responder às 3 perguntas e satisfazer os seguintes critérios bíblicos. 2.1. Solidariedade. Toda a humanidade, em algum sentido, está unida ou vinculada, como numa única entidade, a Adão. Por causa dele, todas as pessoas estão fora da bem-aventurança do Éden, RM 5 de dezembro de 21, 1 Co 15.21-22. 2.2. Corrupção. Por estar a natureza humana tão deteriorada pela queda, pessoa alguma tem a capacidade de fazer o que é espiritualmente bom sem a ajuda graciosa de Deus. A esta condição chamamos corrupção total, ou depravação, da natureza. Não significa que as pessoas não possam fazer algum bem aparente. Apenas que nada do que elas façam será suficiente para torná-las merecedoras da salvação. E este ensino não é exclusivamente calvinista. Até mesmo Armínio, mas não todos os seus seguidores, descreveu o livre-arbítrio do homem em favor do verdadeiro bem, na condição de preso, destruído e perdido, não tem nenhuma capacidade a não ser aquela despertada pela graça divina. A intenção de Armínio, assim como depois a de Wesley, não era manter a liberdade humana a despeito da queda, mas asseverar que a graça divina era maior até mesmo que a destruição provocada pela queda. Assim a corrupção é reconhecida na Bíblia. Salmos 51.5 menciona Davi sendo concebido em pecado, ou seja, seu pecado remontava à concepção. Romanos 7 de julho de 2024 sugere que o pecado,
embora morto, estava em Paulo desde o princípio. Mais categoricamente, Efésios 2:3 declara que todos somos por natureza filhos da ira. Natureza, physis, fala da realidade fundamental ou origem de uma coisa. Daí ser corrupto o conteúdo de todas as pessoas. Posto que a Bíblia ensina estarem corrompidos os adultos e que cada um produz o seu igual. Jó 14.4, MT 7.17-18, LC 6.43, os seres humanos forçosamente produzem filhos corruptos. A natureza corrupta produzindo filhos corruptos é a melhor explicação da universalidade do pecado. Embora vários trechos dos evangelhos se refiram à humildade e à receptividade espiritual das crianças, MT 10.42, 11.25,26, 18.17, 19.13 e 15, MC 9.33 hífen 37, 41, 42, 10.13 e 16, LC 9.46 hífen 48, 10.21, 18.15 e 17, nenhum as afirma incorruptas. Realmente, algumas crianças são até mesmo endemoninhadas, MT 15.22, 17.18, MC 7.25, 9.17. 2.3 A pecaminosidade de todos. Romanos 5.12 declara que todos pecarão. Romanos 5.18 diz que mediante um só pecado todos foram condenados, o que subentende que todos pecarão. Romanos 5.19 diz que mediante o pecado de um só homem todos foram feitos pecadores. Textos que falam da pecaminosidade universal não fazem exceções à infância. Crianças impecáveis seriam salvas sem Cristo, mas isto é antibíblico. JO 14.6, AT 4.12. Ser merecedor de castigo também indica o pecado. 2.4 Ser merecedor de castigo. Todas as pessoas, até mesmo as crianças pequenas, estão sujeitas ao castigo. Filhos da ira, F 2.3, é um semitismo que indica o castigo divino, confronte com 2p. 2.14. As imprecações bíblicas contra crianças, SL 137.9, indicam esse fato. Romanos 5.12 diz que a morte física, confronte com 5.6 hífen 8, 10, 14 e 17, chega a todos porque todos têm pecado, aparentemente até as crianças. As crianças, antes da idade de responsabilidade ou consentimento moral, a idade cronológica provavelmente varia com o indivíduo, não são pessoalmente culpadas. As crianças não têm o conhecimento do bem e do mal, DT 1.39, confronte com GN 2.17. Romanos 7 de setembro de 2011 declara que Paulo vivia até a chegada da lei mosaica, confronte com 7.1, a qual fez reviver o pecado, que o enganou e matou espiritualmente. 2.5 A salvação das crianças. Embora as crianças sejam consideradas pecadoras e, portanto, passíveis do inferno, isso não significa que serão realmente mandadas para lá. Várias
doutrinas indicam diferentes mecanismos para a salvação de algumas ou de todas, a eleição condicional dentro do calvinismo, o batismo das crianças. Dentro do sacramentalismo, a fé pré-consciente, a presciência de Deus de como a criança teria vivido, a graciosidade específica de Deus para com as crianças, a aliança implícita com uma família crente, talvez incluindo a lei do coração, RM 2.1415, que toma o lugar da aliança com Adão, a graça proveniente, do latim, que vem antes da salvação, que oferece a expiação a todos que não têm idade para a prestação de contas. De qualquer maneira, podemos estar certos de que o juiz de toda a terra faz tudo com justiça, GN 18.25. 2.6. O paralelo entre Adão e Cristo. Romanos 5 de dezembro de 21 e, em grau menor, 1 Coríntios 15.21-22 enfatizam um nítido paralelo entre Adão e Cristo. Romanos 5.19 é especialmente relevante. Porque, como, pela desobediência de um só homem Adão, muitos foram feitos catistemi pecadores, assim, pela obediência de um Cristo muitos serão feitos catistemi justos. No Novo Testamento, catistemi tipicamente se refere a uma pessoa nomeando outra para um cargo. Nenhum ato propriamente dito é exigido para receber o cargo. Logo, pessoas que não haviam pecado especificamente poderiam ser feitas pecadoras por Adão. Paralelamente à obra de Cristo, Adão, por um ato legal, pode qualificar as pessoas como pecadoras, mesmo não havendo pecado da parte delas. Que é? Pessoa precisa aceitar Cristo para ser salva, não pode fazer parte desse. Capítulo 7. Consequências do pecado. O pecado, por sua própria natureza, é destrutivo. Já descrevemos boa parte dos seus efeitos. Mesmo assim, é necessário aqui um breve resumo. O estudo das consequências do pecado deve considerar a culpa e o castigo. Há vários tipos de culpa, Eb. Acham, GN 26.10, GR Enochus, TG 2.10. A culpa individual ou pessoal pode ser distinguida da comunitária, que pesa sobre as sociedades. A culpa objetiva refere-se à transgressão real, quer posta em prática pelo culpado, quer não. A culpa subjetiva refere-se à sensação de culpa numa pessoa, que pode ser sincera e levar ao arrependimento, SL 51, AT 2.40. 47, CFJO 16 de julho de 2011. Pode, também, ser insincera, com a aparência externa de sinceridade, mas ou desconhece a realidade do pecado, e só corresponde quando apanhada em flagrante e exposta à vergonha e castigada, etc., ou evidencia uma mera mudança temporária e externa, sem uma reorientação real, duradoura e interna, por exemplo, Faraó. A culpa subjetiva pode ser puramente psicológica na sua origem e provocar muitas aflições sem, porém, fundamentar-se em qualquer pecado real, JO 3.19-20. A penalidade, ou castigo, é o resultado justo do pecado, infligido por uma
autoridade aos pecadores e fundamentado na culpa destes. O castigo natural refere-se ao mal natural, indiretamente da parte de Deus, incorrido por atos pecaminosos, como a doença venérea provocada pelos pecados sexuais e a deterioração física e mental provocada pelo abuso de substâncias. O castigo positivo é infligido sobrenatural e diretamente por Deus. O pecador é fulminado, etc. Os possíveis propósitos do castigo são relacionados a seguir. A retribuição ou a vingança pertencem exclusivamente a Deus, SL 94.1, RM 12.19. B. A expiação traz a restauração do culpado, esta realizada em nosso favor pela expiação vicária oferecida por Cristo. C. O julgamento leva o culpado a dispor-se a restituir o que foi tirado ou destruído, e assim pode ser comprovada a obra que Deus realizou numa vida. ES 22.1, LC 19.8. D. A correção influencia o culpado a não pecar no futuro. Esta é uma expressão do amor de Deus, SL 94.12, HB 12 de maio de 2017. E, o castigo do culpado serve para dissuadir a outros do mesmo comportamento. A dissuasão é usada frequentemente nas advertências divinas. SL 95.811, 1 CO 10.11. Os resultados do pecado são muitos e complexos. Podem ser considerados em termos de quem e o que é afetado por ele. O pecado tem seu efeito sobre Deus. Embora sua justiça e sua onipotência não sejam prejudicadas pelo pecado, as Escrituras dão testemunho de seu ódio por ele, RM 1:18, de sua paciência para com os pecadores, ES 34.6, 2p 3.9, de sua busca pela humanidade perdida, ES 1.18, 1JO 4.9 10:19, de sua mágoa por causa do pecado, os 11.8, de sua lamentação pelos perdidos, MT 23.37, LC 13.34, e de seu sacrifício em favor da salvação da humanidade, RM 5.8, 1JO 4 horas e 14 minutos, AP 13.8. De todas as revelações bíblicas a respeito do pecado, estas talvez sejam as mais humilhantes. Todas as interações de uma sociedade humana outrora pura estão pervertidas pelo pecado. As Escrituras protestam, repetidas vezes, contra as injustiças praticadas pelos pecadores contra os inocentes, PV 4.16, sociais, TG 2.9. Econômicas, TG 5.14, físicas, SL 11.5, etc. O mundo físico também sofre os efeitos do pecado. A decadência natural do pecado contribui para os problemas da saúde e do meio ambiente. Os efeitos mais variados do pecado podem ser notados na mais complexa criação de Deus, a pessoa humana. Ironicamente, o pecado traz benefícios. Segundo as aparências, o pecado pode até mesmo produzir uma alegria transitória, SL 10 de janeiro de 2011, HB 11.25,26. O pecado também produz pensamentos
enganosos, segundo os quais o mal parece bem. Como consequência, as pessoas mentem e distorcem a verdade, GN 4.9 e 5.20, MT 7.3 e 5, negando o pecado pessoal, IS 29.13, e até mesmo a Deus, RM 1.20, TT 1.16. Em última análise, o engano do que parece ser bom revela-se como mal. A culpa, a insegurança, o tumulto, o medo do juízo e coisas semelhantes acompanham a iniquidade, SL 38.34, IS 57.2021, RM 2.89, 8.15, HB 2.15, 10.27. O pecado é futilidade. A palavra hebraica oen, dano, aflição, engano. Nulidade, evoca a imagem da infrutuosidade do pecado. É o mal angustioso, ceifado por quem semeia iniquidade, PV 22.8, e é a inutilidade prevalecente em Betel, chamada com desprezo, Bet-Awen, casa de nulidade, apesar da grande tradição de que antes desfrutava, os 4.15, 5.8, 10.5, 8, AM 5.5, confronte com GN. 28 de outubro de 22. Evel, nada, vazio, é a repetida vaidade, ou irrelevância, de Eclesiastes e do frio consolo dos ídolos, ZC 10.2. Seu equivalente em grego. Mataiotes, retrata o vazio ou a futilidade da criação amaldiçoada pelo pecado. RM 8.20, e as palavras enfatuadas dos falsos mestres, 2P 2.18. Em Efésios 4.17, os incrédulos são apanhados na vaidade do seu sentido por causa do seu entendimento entenebrecido e da separação de Deus causada pela dureza de coração. O pecado envolve o pecador numa dependência cada vez mais exigente, JO 8.34, RM 6 de dezembro de 2023, 2P2 de dezembro de 2019, tornando-se uma lei ímpia no íntimo, RM 7.23,25, 8.2. Desde Adão até ao Anticristo, o pecado é caracterizado pela rebelião, que pode assumir a forma de tentar a Deus, 1 Co 10.9, ou de hostilidade contra ele, RM 8.7, TG 4.4. O pecado nos separa de Deus, GN 2.17, confronte com 3.22 e 24, CI 78.5860, MT 7.21 23, 25.3146, F. 2 de dezembro de 2019, 4.18. O resultado pode ser não somente a ira de Deus, mas também o seu silêncio, SL 66.18, PV 128, MQ 3.4 e 7, JO 9.31. A morte, Ebmauet, GR Thanatos, teve sua origem no pecado, e é o resultado final do pecado, GN 2.17, RM 5 de dezembro de 21, 6.1623, 1 Co 15.21 22,56, TG 1.15. É possível distinguir entre a morte física e a espiritual, MT 10.28,
LC 12.4. A morte física é uma penalidade ao pecado, GN 2.17, 3.19, EZ 18.420. RM 5 de dezembro de 2017, 1CO 15.21-22, e pode vir como um juízo específico, GN 6 hífen 7,1113. 1 CR 10.1314, AT 12.23. Entretanto, para os crentes, que estão mortos para o pecado, RM 6.2, CL 3.3, em Cristo, RM 6.34, 2TM 2.11, significa uma restauração mediante o sangue de Cristo, Jó 19.25-27, 1CO 15.21-22, porque Deus tem triunfado sobre a morte, Is 25.8, 1CO 15.26,55 57, 2TM 1.10, HB 2.1415, AP 20.14. Os não salvos vivem na morte espiritual, JO 6.50 53, RM 7.11, EF 2.16, 5.14. CL 2.13, 1TM 5.6, TG 5.20, 1P2.24, 1JO 5. 12, que é a derradeira expressão da alienação entre a alma e Deus. Até mesmo os crentes, quando pecam, experimentam uma separação parcial de Deus, SL 66.18, mas Ele está sempre disposto a perdoar, SL 32.16, TG 5.16, 1JO 1.89. A morte espiritual e a morte física estão associadas e serão plenamente realizadas após o juízo final, AP 20 de dezembro de 2014. Embora Deus tenha ordenado o triste fim dos pecadores, GN 2.17, MT 10.28, LC 12.4, este fim não lhe dá prazer, EZ 18.23, 3311, 1TM 2.4, 2P 3.9. A única maneira de se lidar com o pecado é amando a Deus em primeiro lugar. E então passar a ser um canal para levar ao próximo o seu amor, mediante a graça divina. Somente o amor é capaz de opor-se ao pecado, que se opõe a tudo, RM 13.10, 1JO 4.7-8. Somente o amor pode cobrir o pecado, PV 10.12. 1P 4.8, e, em último lugar, ser o remédio contra ele, 1JO 4.10. E somente Deus é amor, 1JO 4.8. No que diz respeito ao pecado, o amor pode expressar-se de maneiras específicas. O conhecimento do pecado deve gerar santidade na vida do indivíduo e uma ênfase à mesma santidade, na pregação e no ensino à Igreja. A Igreja deve reafirmar a sua identidade, a de uma comunidade de pecadores salvos por Deus, ministrando na confissão, no perdão e na cura. A humildade deve caracterizar todos os relacionamentos cristãos, à medida que os crentes tomam consciência, não somente da vida e morte terríveis das quais foram salvos, mas também do preço ainda mais terrível daquela salvação. Quando
Uma pessoa é salva da mesma natureza pecaminosa, nenhuma quantidade de dons espirituais, ministérios ou autoridade pode justificar a elevação de uma pessoa acima de outra. Pelo contrário, cada pessoa deve preferir e honrar as outras mais que a si mesma. FP 2.3. A amplidão universal e a profundidade sobrenatural do pecado devem levar a Igreja a corresponder, com a dedicação de todos os membros e o revestimento do poder milagroso do Espírito Santo, ao imperativo da Grande Comissão, MT 28.18-20. A compreensão da natureza do pecado deve renovar a nossa sensibilidade diante das questões do meio ambiente e levar-nos a retomar a comissão original de cuidar do mundo de Deus, o qual não devemos deixar nas mãos daqueles que preferem adorar a criação ao invés de ao Criador. Questões de justiça social e necessidade humana devem ser advogadas pela Igreja como testemunho da veracidade do amor, em contraste à mentira que é o pecado. Mesmo assim, semelhante testemunho deve apontar sempre para o Deus da justiça e do amor, que enviou o seu Filho a morrer por nós. Somente a salvação, e não a legislação ou um evangelho social que desconsidera a cruz, ou ainda a ação violenta ou militar, pode curar o problema e seus sintomas. Finalmente, a vida deve ser vivida na esperança certa de um futuro além do pecado e da morte. AP 21 e 22. Então, purificados e regenerados, os crentes verão a face daquele que já não lembra mais do seu pecado. JR 31.34, HB 10.17. No final do curso, após o estudo de todas as matérias, você fará uma prova única de conhecimentos gerais.